Quando Amol Rodrigues tinha apenas 2 meses de vida, ela foi vítima de um ato bárbaro, inimaginável, cometido pelo próprio pai, isso mesmo, pelo próprio pai dela. Um dia ela estava sendo amamentada pela mãe e o pai chegou em casa e atirou tanto na mãe quanto na própria filha uma substância ácida, causando dano físico para as duas. Infelizmente, a mãe da Amol não sobreviveu a esse ataque e a Amol sobreviveu, mas a vida dela nunca mais foi a mesma depois desse dia. Eu vou trazer o caso dessa moça e através desse caso a gente vai falar de um assunto muito sério que afeta muitos países, não só lá na Índia, onde foi acontecer esse caso, mas outros países aqui do Sudeste Asiático. Meu nome é Edivon Fleury e seja muito bem-vindo aqui ao Asa Criminal. Antes de começar esse caso, eu queria muito agradecer de coração a todas as pessoas que, além de estarem contribuindo com as visualizações, compartilhando esse vídeo, estão aqui se tornando membros do canal, porque você sabe, alguns vídeos desse canal não podem ser monetizados. Então a única forma que eu encontro de monetização, além dessa monetização que pode vir ou não vir do YouTube, é através dos membros do canal. Eu vou pedir aqui para o Fabrício colocar a lista dos membros. Hoje em dia a gente tem 20 pessoas que são membros, então eu queria mandar um abraço, meu muito obrigado de coração para vocês, porque vocês estão fazendo toda a diferença aqui na produção de conteúdo desse canal. E eu, claro que não vou excluir as pessoas que não podem, porque a gente sabe que nem todo mundo pode contribuir, porque para muita gente esse valor de R$8 é um valor que é um valor grande, a gente entende, eu entendo. E para aquelas pessoas que não podem contribuir, meu muito abraço também, porque a sua visualização e o seu compartilhamento também vale muito para mim. E se você não é inscrito aqui no canal, você sabe, aqui é o Asa Criminal, o primeiro quadro do YouTube Brasil a falar de crimes envolvendo a Ásia e asiáticos aí no mundo inteiro. E hoje eu vou trazer para você um caso muito cruel e muito sério que acontece no sudeste aqui da Ásia, e a gente vai trazer a história da Amol Rodrigues, que é uma história de superação. Tem uma tragédia muito grande envolvendo toda essa história, mas traz um pouquinho de esperança pra gente, conforta ali um pouco o nosso coração, apesar de esse fato ser uma tragédia que afeta muitas pessoas, principalmente mulheres aqui no Sudeste Asiático. Quando a Amol ela nasceu, o pai dela não gostou da notícia de saber que ele tinha gerado ali uma menina, e por isso ele decidiu penalizar, acabar com a vida delas, ou então mutilar elas de alguma forma, para que elas sofressem algum tipo de punição. A Amol ela foi punida apenas pelo fato dela ser uma menina, ter nascido do sexo feminino. Então o pai dela conseguiu comprar em uma farmácia, em um mercadinho, um ácido. Ele pegou esse ácido e atirou na mãe dela e nela quando ela estava sendo amamentada. Infelizmente, a mãe da Amol não sobreviveu às queimaduras pelo ácido. Só que a Amol, ela sobreviveu e ela ficou internada durante 5 anos em um hospital lá na Índia. E ela teve que ficar internada no hospital porque ela não tinha para onde ir. Quando esse crime ocorreu, essa barbaridade ocorreu, os parentes da mãe da Amol abandonaram ela, rejeitaram ela, então ela ficou desamparada, órfã. E como ela não tinha para onde ir, os enfermeiros e médicos ali do hospital que atenderam ela acabaram se solidarizando com o caso dela, e por lá no hospital ela ficou durante 5 anos, do período dos 2 meses de idade até os 5 anos de idade. Ela não poderia ficar a vida inteira dela morando dentro de um hospital, então as enfermeiras ali conseguiram achar um orfanato onde ela pudesse ficar em segurança, e ela foi transferida para esse orfanato, e lá ela ficou até o início da vida adulta dela, quando ela se formou pela universidade. Você vai se perguntar, e o que aconteceu com o pai dela? O pai dela foi preso e, infelizmente, ela não sabe o que aconteceu com o pai dela, se ele está vivo, se ele continua na prisão
ou não, ela não sabe nem por onde que ele tá, porque depois que todo esse incidente, essa tragédia aconteceu, o pai dela sumiu e ela perdeu totalmente o contato, tanto com a família dela, que deveria amparar, prestar ajuda, quanto com o pai dela. Esse ácido, ele derreteu parte da bochecha dela, parte da testa e acabou cegando ela de um dos olhos. Em entrevista à revista Vogue, ela chegou a dar a seguinte declaração: eu suportei um ataque ácido de meu próprio pai no início da minha idade, aos 2 meses. Meu pai jogou ácido em mim e em minha mãe com a intenção de acabar com nossas vidas. Enquanto minha mãe sucumbia aos graves ferimentos, fui deixada para trás para enfrentar o mundo sozinha. A vida, em geral, tornou-se difícil para mim e tive que passar por várias cirurgias para suprimir o impacto do ácido no meu corpo. Perdi um olho e continuo a viver a minha vida com o rosto desfigurado. Fui enviada para um orfanato em Mumbai, onde passei minha infância com a esperança de construir um futuro melhor. Eu pesquisei na internet, fui atrás de matérias para saber como é que está essa situação de ataques por ácidos, em especial lá na Índia, e o que eu descobri foi realmente alarmante, é tenebroso, é medonho, porque por mais que a Constituição da Índia tenha tido ali os primeiros passos para impedir que novos incidentes como esse aconteçam, esse problema está longe de ser solucionado. Em 2013, aconteceu um episódio que chamou a atenção de todo o país, que esse foi o ápice desse caso de ataque por ácido sofrido por mulheres, quando 3 crianças foram atacadas covardemente. Elas estavam ali na varanda da casa delas descansando, tirando uma soneca, quando um homem passou e jogou um ácido nas crianças. Esse ácido atingiu as 3 crianças, uma de 17, outra de 7, outra de 5 anos, todas eram irmãs, e elas ficaram extremamente desfiguradas. E após esse acidente que ocorreu em 2013, no dia 16 de junho daquele mesmo ano, a Suprema Corte lá da Índia decidiu, enfim, criminalizar atentados e ataques por ácido. Esses ácidos que eles são usados para mutilar as mulheres são ácidos provenientes de substâncias que são usadas para desenferrujar e limpar estruturas metálicas, estruturas de aço. E eles podem ser encontrados basicamente em qualquer tipo de lugar, em qualquer tipo de supermercado ele é encontrado. Quando essa lei foi de fato implementada em 2013, houve ali várias sanções criadas pelo próprio governo da Índia para impedir a comercialização dessa substância. Na teoria, esse tipo de substância poderia ser vendida por estabelecimentos próprios, específicos, e a pessoa, para comprar, ela deveria fornecer ali o seu RG, deveria anotar. Só que na prática não é isso que acontece. Em uma matéria de 2020, na verdade várias matérias de 2020, que eu também vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, há várias denúncias e relatos falando que, apesar de existir essa lei que proíbe o comércio de ácidos, o número de vítimas e de ataques por ácido, de feminicídio que acontece na Índia por ácidos, não diminuiu nem um pouco, pelo contrário, aumentou. Isso porque, na prática, essa lei que proíbe a comercialização, ou então que dificulta essa comercialização, não funciona, porque é muito fácil ainda encontrar, é fácil e barato. Para você ter ideia, substâncias ácidas podem ser encontradas lá na Índia por menos de R$2. E são substâncias que você compra no próprio supermercado, por exemplo, ácido que você usa para desentupir banheiro. Esse ácido ele precisa ser diluído, mas os homens acabam usando esse ácido para desfigurar e mutilar as mulheres. Esses ataques de ácido acontecem na Índia como uma forma que um homem encontra para se vingar, já que ele não consegue ter a vítima, não consegue ter a mulher ali, ele acaba penalizando a mulher por uma possível rejeição que ele sofra, por ela ter rejeitado ele a fazer sexo, ou então rejeitado ele a se casar, a ter um relacionamento, ou qualquer outro tipo de rejeição que uma mulher possa dar a um homem. Eu estava pesquisando, eu encontrei vários relatos, e todos os relatos são relatos monstruosos, e que você vai literalmente
às lágrimas. A própria Amon Rodrigues, ela tem vários vídeos aqui no YouTube. Eu vou deixar um vídeo em especial, que é o vídeo do Asian Boss, que é um canal aqui no YouTube, em que eles entrevistam ela, e se você entender inglês, infelizmente não está traduzido esse vídeo, mas se você entender inglês, você vai às lágrimas. E foi o que aconteceu. Eu comecei do início ao fim desse vídeo chorando, porque você sabe que eu sou bastante emotivo com tudo que ela narrava e descrevia pelo que ela passou na vida e como ela conseguiu superar esse incidente na vida dela, porque isso traumatizou ela pro resto da vida dela. E um outro caso que eu encontrei foi de uma mulher indiana, que o sonho dela era ser policial. Ela tinha conseguido ali a licença para o porte de arma, só que em um belo dia a família dela havia conseguido arranjar um casamento. Lá na Índia o casamento ele é arranjado, então ela foi obrigada a se casar com o marido dela da noite pro dia, e ela foi ali, teve que desistir do seu sonho de se tornar policial. Então ela acabou virando uma dona de casa, e o marido dela reclamava, tanto o marido dela quanto a família do marido dela reclamava muito que ela gastava muito dinheiro, e ela afirmava que ela não gastava dinheiro. Até o shampoo que ela usava, ele controlava. Por ela usar muito shampoo, o marido dela de noite entrou no quarto enquanto ela estava dormindo e raspou todo o cabelo dela. E como as acusações por parte da mãe do marido estavam muito fortes em relação aos gastos dela, a família, por parte do marido dela, decidiu puni-la de alguma forma, e a punição foi amarrá-la e dar um banho de ácido no rosto dela para que ela não gastasse muito com maquiagem. Esse é o nível de motivação que esses seres humanos encontram para castigar outros seres humanos. Felizmente, esse tipo de ato já é criminalizado lá na Índia, e a pessoa que é julgada e sentenciada por crime, por ataque de ácido, pode pegar no máximo 10 anos de prisão. Isso é muito pouco para uma atitude que vai afetar, que vai mutilar provavelmente a vida inteira da pessoa enquanto ela estiver viva, e se ela sobreviver. Esse tipo de situação, pela minha pesquisa e por todas as matérias que eu li de jornais falando sobre esse assunto, é muito comum no mundo todo, e só que no Sudeste Asiático isso é muito comum acontecer entre mulheres. Por exemplo, na Inglaterra, a principal vítima desse tipo de ataque são homens que são atacados por gangues, são assaltados, eles acabam usando ácido para mutilar outros homens. Na Jamaica isso também acontece, só que é um ataque feito por mulheres contra outras mulheres, geralmente disputando aí seu macho, seu caso. E no Sudeste Asiático, essa questão do ácido, ela é muito usado por homens para mutilar as mulheres com o intuito de castigá-la por algum tipo de coisa que elas não deveriam ser castigadas, pelo simples fato de elas serem mulheres. Elas são, esse tipo de crime, na maioria dos países asiáticos, é categorizado como feminicídio. E é lá na Índia que a gente tem os casos mais graves e as histórias mais bizarras e mais deprimentes em relação a esse tipo de situação aqui na Ásia. Há uma estimativa que aconteça de 250 a 300 ataques com ácido por ano. Isso dá basicamente quase um ataque por dia de pessoas sendo mutiladas através de ácido. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente uma pessoa na Índia, uma mulher na Índia, está sendo mutilada. Só que eu vou jogar para você uma informação que é ainda muito mais aterrorizante. É que, de acordo com a Associação das Vítimas que sobreviveram a ataques de ácido, essa estimativa pode ser muito maior ainda, pode chegar até 1000 casos ao ano. Isso porque muitos casos de violência doméstica não são propriamente reportados e relatados como deveriam ser. Eles acabam aí não entrando nas estatísticas. Houve uma pesquisa recente feita pela National Crime Records Bureau que mapeou de 2014 a 2018 mais de 1.500
casos de mulheres que foram vítimas de ataque por ácido, que tiveram parte do seu corpo ou seu corpo totalmente desfigurado por homens que a agrediram sem nenhum motivo aparente. Há uma pesquisa mundial sobre esse tipo de assunto, porque, como eu já falei, esse problema não está ali enraizado apenas no Sudeste Asiático, mas no mundo inteiro, e eles mapearam os principais lugares onde esse tipo de problema ocorre, e são esses os lugares: Bangladesh, Índia, Nepal, Camboja, Vietnã, Laos, Reino Unido, Quênia, África do Sul, Uganda, Paquistão e Afeganistão. A maioria desses lugares, como você pode ver, ficam no Sudeste Asiático. Por isso que o Sudeste Asiático é um lugar que esses pesquisadores, esses ativistas acabam dando uma maior atenção, porque é um lugar que tem as maiores ocorrências desse tipo de violência. Lá em Bangladesh, por exemplo, a maior parte das vítimas são mulheres que são atacadas pelos seus próprios parceiros por se recusarem a ter algum tipo de relação ou até de se casar com eles. E já no Paquistão, que também aqui na Ásia, que fica no Oriente, existe lá a lei da Kisa, que é aquela lei olho por olho. Se uma pessoa for julgada e condenada e provarem que ela realmente foi culpada por ter feito um ataque por ácido, essa lei, a lei da Kisas, ela é a lei que fala que você pode sofrer aquilo que você fez. Então, se uma pessoa atacou com ácido, a vítima ou algum parente da vítima, alguma pessoa responsável legalmente da vítima, pode fazer com que o seu agressor receba a mesma punição. Ou seja, a vítima pode ir lá e jogar ácido nos olhos do agressor. Agora, voltando à nossa protagonista desse vídeo, dessa história, a Amol, ela tentou viver uma vida normal, ela conseguiu ali viver uma vida normal. Hoje em dia ela trabalha como ativista da causa e como modelo. Ela tem mais de 250, quase 260 mil seguidores no Instagram, e ela trabalha defendendo essa causa e representando as pessoas vítimas de ataque por ácido. Além dela, tem várias outras pessoas lá na Índia, várias outras mulheres que também lutam por essa causa, só que até chegar ao ponto dela se tornar modelo e se tornar ali um ícone de representatividade, foi um degrau muito trabalhoso para ela chegar até lá. Ela narra que quando ela foi para a faculdade, sim, ela conseguiu ir para a faculdade, se formou em ciências da computação, porque na própria biografia dela diz que ela era uma pessoa muito esforçada, ela era muito sociável, ela tinha 4 grandes amigos quando ela cresceu, então ela era bastante inteligente. E ela ingressou na universidade. Quando ela se formou, ela conseguiu o primeiro estágio dela. Ela não conseguiu passar nem 2 dias trabalhando, porque quando ela chegou no escritório, 2 dias depois que ela começou a trabalhar, ela foi informada que ela tinha sido demitida. Ela não entendeu o motivo dela ter sido demitida, e ela só ficou sabendo porque alguns dias depois ela perguntou de alguém por que ela tinha sido demitida, e o motivo foi que ela chamava muito a atenção, por ela ter o rosto desfigurado, dos colegas de trabalho dela. As pessoas se sentiam incomodadas pela presença dela, e por isso que ela foi demitida. Ela tentou conseguir outros empregos, mas devido à aparência dela, ela não conseguiu. E isso, claro, que só fez aumentar a depressão e os problemas psicológicos que ela tinha, mas nas entrevistas que ela consegue dar, que ela dá na internet, que você encontra, na própria entrevista do Asian Boys, ela passa uma mensagem muito positiva, que ela conseguiu superar todas essas dificuldades, ela conseguiu se tornar modelo, que ela conseguiu ser ali amparada pelas marcas, pessoas acreditaram nela, e hoje ela trabalha com isso, abdicando sobre essa causa, e ela fala que hoje ela conseguiu se livrar de todas essas tormentas que acompanharam, todos esses bullies que ela viveu durante o período do colegial dela. No período em que ela estava no orfanato, ela diz que ela foi super acolhida pelas crianças e pelas pessoas que trabalhavam ali no orfanato, mas que o ponto de virada dela foi realmente quando ela
ela ganhou a independência dela, ela se emancipou e foi para a universidade. Se você tiver a oportunidade de acompanhar alguma entrevista dela, ela sempre vai usar palavras bastante positivas sobre o que aconteceu com ela e sobre como ela superou e como ela tenta levar a vida dela de uma forma otimista, leve. E olha, eu vou contar para você, pelo que essa moça passou, poucas pessoas teriam ali um preparo psicológico para aguentar o que ela aguentou, porque ela foi forçada a passar por tudo isso. Ela não teve nem a oportunidade de se defender. Ela obviamente diz que não lembra do que aconteceu, né, porque ela era muito pequena, ela só tinha 2 meses de idade, ela não sentiu tudo o que aconteceu, mas ela sabe todos os processos das cirurgias que ela teve que passar. E hoje ela luta por isso e ela fala de uma forma muito leve, muito bonita sobre esse tipo de problema que acontece ali na Índia. Inclusive o repórter até pergunta o que ela poderia falar para o pai dela se ela tivesse a oportunidade de encontrar ele tete a tete, frente a frente. E ela sorri e ela fala que ela perdoaria ele pelo que ele fez, e ela tem a noção de que os homens que fazem isso, eles acabam fazendo isso por problemas mentais, confusões ali internas deles, que acabam descontando em cima das mulheres. E ela fala que ela espera que ele possa ter mudado, ao longo desse tempo, possa ter mudado o temperamento dele, né, o temperamento do pai dele, e que ele possa ter se tornado uma boa pessoa depois de todo esse tempo. Eu acho que ela foi extremamente gentil por ela ter falado isso, porque ele basicamente destruiu a vida dela, acabou com a mãe dela, que ela não teve nem a oportunidade de conhecer, e ela foi extremamente gentil. E esse tipo de caso, apesar de ser triste, de ser lamentável e de tocar ali nosso coração, ainda abre um pouquinho, né, traz ali uma luzinha de esperança e de fé na humanidade, e que acaba motivando a gente de alguma forma a acreditar que, apesar das dificuldades, a gente sempre pode ali encontrar uma coisa positiva para a gente se agarrar à nossa vida. Esse vídeo, quando eu assisti, do Asian Boss, foi muito difícil para eu terminar de assistir esse vídeo, porque eu estava toda hora indo às lágrimas com a história dela, mas em nenhum momento ela chora. Ela até participou de um filme em 2018, um curta-metragem, e isso deu ainda mais visibilidade para ela. E sinceramente é triste saber que isso acontece no mundo, que isso seja uma realidade e que pessoas precisam passar por isso, ter medo de sair na rua, ter medo de botar a cara no sol, de botar a cara na rua por apenas ser mulher. Eu não consigo imaginar como é viver com esse tipo de insegurança no dia a dia. É uma coisa lamentável, é uma coisa repugnante, e a gente espera, né, pelo menos eu espero que um dia o ser humano possa melhorar, porque é cada história que passa aqui pelo canal que às vezes a gente perde fé na humanidade. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e toda a colaboração que você está contribuindo aqui com o canal, seja compartilhando, deixando seu comentário, seu like, e quem sabe um dia, né, a gente consegue chegar aí a 50 mil ou 100 mil, ia ser uma felicidade muito grande pra mim. Tá muito difícil, tá muito complicado, mas eu tô lutando aí, a gente tá lutando junto, todo mundo que tá acompanhando o canal, e um dia eu espero chegar lá. Então eu agradeço muito a sua audiência e eu vejo você no próximo vídeo, porque você já sabe, mexeu com asiático, mexeu comigo.